para o painel Investindo em Inovação. Paulo Ganimi, seguido de José Luiz Gordon, Bruno Portela, Maísa Goulart e William Roperdowski. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde aqui aos panelistas. É um prazer estar aqui nesse palco, desde o início desse programa, que eu faço parte como um dos co-founders. Isso lembro bem das primeiras conversas com o Hudson, quando era só uma ideia maluca do Hudson, e aqui a gente está vendo que de maluco ele não tinha nada, e na verdade ele estava planejando e visualizando algo que se tornou algo muito grande, muito importante para o Rio de Janeiro. E eu fico ainda mais feliz de estar falando sobre inovação e energia no mesmo tema, no mesmo debate, né? São duas pautas que eu me debrucei muito como deputado federal, tanto inovação, sou coautor do Marco Legal das Startups, e também no tema de energia, com tantas pautas ligadas a esse setor de energia, né? E estar aqui debatendo sobre isso, né, nesse painel. O Hudson voltou agora, eu falei mal de você, Hudson. Então, mas foi mal com carinho, né? Então, a gente está aqui hoje, acho que falando sobre agora, a gente viu tantos painéis em que se falou sobre dinheiro, sobre recursos, sobre investimento na área de startup, na área de inovação. E a gente não vai ser repetitivo aqui, pelo contrário, a ideia é justamente ter uma outra ótica sobre isso. E até em conexão com o que foi falado hoje de manhã, quando se falou-se sobre Deep Tech, sobre investimento em ciência de base, sobre investimento em tecnologia, e não só naquilo que está na ponta, naquilo que está mais próximo do mercado. E aí a gente começa esse debate justamente falando sobre isso. Pedir aqui para os nossos painelistas, né, eu recebi aqui um currículo extenso deles, mas o currículo deles é tão bom que se eu ficar aqui falando do currículo deles, eu vou falar os 20 minutos que faltam só do currículo deles. Então, eu vou ser muito breve aqui, né, e começar pela Maísa Goulart, que é gerente executiva do SEMPES, da Petrobras, né, para falar um pouco sobre justamente qual o papel, né, de uma instituição como a Petrobras, como o SEMPES, nesse crescimento, nesse momento em que o Brasil passa, que quer ser um grande hub de inovação, em especial na área de energia, mas acho que na inovação como um todo, né, e como que ela vê esse papel do SEMPES, mas não só do SEMPES, mas sim do Brasil e das empresas do porte da Petrobras, justamente nesse motor, nessa alavancagem da inovação. Maísa, muito obrigado, prazer estar aqui com você. Muito obrigada, Paulo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no palco, com meus colegas. Prazer. O evento está muito legal. A gente teve diversas palestras, cada uma melhor do que a outra. Eu acho que tem bem a cara esse DNA de inovação do Rio de Janeiro. Falar rapidamente, assim, acho que não sei se todos que estão aqui conhecem o SEMPES. O SEMPES é o Centro de Pesquisa da Petrobras, tem uma grande vocação de inovação, é um dos maiores centros de pesquisa da indústria, né, de energia, o maior da América Latina, com diversas patentes e uma equipe incrível de pesquisadores, e que há muito tempo, desde que nasceu, esse ano ele faz 60 anos, né, uma jovem senhora de 60 anos, que desde o seu nascimento sempre fez inovação aberta, sempre teve muito contato com todo esse ecossistema de inovação. E entrando mais assim nesse papel, né, nesse papel que eu acredito que o SEMPES faz desde que nasceu. Acho que a indústria de energia talvez seja só comparável à indústria de exploração do espaço em questão de desafios tecnológicos. Eu acho que nenhuma outra indústria, a não ser a da astronáutica, consegue ser tão desafiador tecnicamente como a nossa indústria. E, de novo, a gente está passando aí por uma grande transformação, que eu não tenho dúvidas nenhuma que a inovação vai ser a grande resposta para essa transformação que a nossa indústria passa. Então, como que eu vejo esse papel da Petrobras e do Centro de Pesquisa? Como um grande parceiro de todo o ecossistema de inovação, um grande provocador. A Petrobras tem esse DNA de inovação no seu sangue, né? Está onde está, porque inovou muito e só vai chegar, só vai ser perene, só vai ser sustentável se continuar inovando muito. A gente nunca fez inovação sozinha e não vai começar a fazer agora inovação sozinha. Foi sempre junto com a academia, com pequenas empresas, com grandes empresas, com startup, então com todo um movimento. Eu acho que a gente tem
um papel gigantesco de desafiar esse ecossistema para chegar na viabilidade da tecnologia comercial. Eu sempre provoco o SEMPS, né? O SEMPS, a gente existe para transformar os negócios da Petrobras, ele existe para transformar a indústria de óleo e gás. Então, para a gente, inovação implantada é o que significa inovação. E aí a gente, acho que trabalha com a academia para desenvolver a pesquisa de base, para trazer novos conhecimentos, a gente trabalha com as startups, trabalha com as pequenas empresas e também trabalha com as grandes empresas, que muitas vezes a comercialização da tecnologia precisa estar lá em empresas de porte, parecidos com o da Petrobras. Então, ser uma grande parceira desse ecossistema, acreditar nesse ecossistema dentro do Brasil, que tem muitos e muitos exemplos bons aqui sendo feito aqui, e trazer essas outras grandes empresas com a gente, eu acho que é um papel fundamental que o SEMPS tem capitaneado aí. Podem ligar. Desculpa, a gente teve um pequeno erro. Gostaria de chamar ao palco o presidente da FAPERJ, Gerson Lima. Gerson estava sentindo sua falta, achei que você não tinha chegado. Obrigado, Maísa. Seguindo a ordem aqui do palco, né? Bruno Portela, que foi secretário de Inovação do Ministério da Economia. E o Ministério da Economia, ele tem um papel, acho que o governo federal, de maneira geral, acho que não só o Ministério, justamente no fomento também da inovação e do investimento em inovação. Bruno, como é que você enxerga isso? E como é que, eu acho que um dos grandes dilemas que as empresas passam, mas também o Estado passa, é o quanto alocar na pesquisa de base, em que falta dinheiro muitas vezes, porque é difícil ver o retorno que isso vai dar, e quanto colocar mais do que vai dar resultado de curto prazo. Eu acho que o papel do Estado, eu tenho a minha visão, mas eu quero ouvir a sua também, né? E como é que a gente faz esse bom equilíbrio de forças? Muito obrigado, Ghanime. Boa tarde a todos. Queria aqui agradecer o convite feito pelo MIT RIP, em especial o Hudson Mendonça, nosso champion. É uma oportunidade até dar esse enfoque, né? Eu estou do lado de uma empresa, do lado de agências de fomento. É bom trazer o olhar do Estado como política pública. Estou naquele gramado da Esplanada há 17 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os marcos legais de inovação. O último foi o Marco Legal das Startups e o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, o objetivo é dar esse contexto geral de política pública de inovação no país, e todos concordam que nós precisamos, sim, de uma estruturação de uma política de CTI, né, com recursos, com perenidade, sustentabilidade, uma governança bem definida, de longo prazo, sem sombra de dúvida, com recursos ali alinhados com os patamares internacionais. Hoje o Brasil investe 1,5% do seu PIB em inovação. Os países líderes de inovação chegam ali a 4%, Coreia, Israel, Alemanha, Estados Unidos. Então, a gente precisa isso, formar melhores recursos humanos, a gente tem um capital humano muito bom, qualificado, não ter essa fuga de cérebros no Brasil. Mas, para isso, a gente tem 4 grandes agendas que eu vejo que têm total sinergia com o que a gente está discutindo aqui ao longo do dia. Primeiro, melhoria do ambiente de negócio. Não tem como falar em inovação sem melhorar o ambiente de negócio no Brasil. É muito custoso empreender no Brasil. Estudo lá do Movimento Brasil Competitivo, 1,5 trilhão de reais, principalmente para contratar, qualificar capital humano. Então, a gente precisa realmente de uma política dessa, facilitar investimento, para ter investimento em inovação, em energia e sustentabilidade. E as 2 grandes agendas que eu vou fazer cortes especiais aqui, sem dúvida, é futuro digital e economia verde, que está dentro da grande pauta aqui do nosso encontro. Futuro digital, o Brasil vem com o ecossistema de inovação mais maduro, vem avançando, nós somos o 3º em competitividade digital, nós somos o 2º do mundo e o 1º das Américas, todos os países das Américas, em governo digital. Para vocês terem noção, hoje nós temos 140 milhões de pessoas, usuários, na plataforma GovBR, 85% dos serviços estão online, então a gente avançou muito nisso. O Brasil são 5 mil serviços online, ou seja, 85% desse serviço. O Brasil hoje ultrapassou a média da OCDE em digitalização das empresas, então no setor produtivo, na sofisticação empresarial, nós estamos bem, até nós sumimos muito bem no último Global Innovation Index, que é o principal índice de inovação. Nós atraímos cerca de 70% do Venture Capital da América Latina e Caribe. Nós tínhamos, em 2017, uma unicórnio, nós temos agora 29, então mostra a robustez do mercado, do ecossistema de inovação brasileiro. E nós temos o melhor ambiente de PI
né? A gente viu a redução do backlog, 90% da redução. Hoje a gente ali está falando em termos práticos de 4 anos para uma patente, né, para concessão de patentes. Abrir empresa no Brasil já foram necessários 6 dias para abrir empresa, hoje 23 horas. Na média, 8 horas, 70% das empresas são abertas em 8 horas. Então, a gente avançou no empreendedorismo inovador no Brasil e na forma da melhoria do ambiente de negócio, mas a gente precisa atrelar, né, hoje algo que a gente tem de muito competitivo. A economia verde cresceu no mundo todo nos últimos anos, ali 60% foi o aumento na precificação, nas receitas de precificação do carbono. Nós chegamos a um patamar ali de 84 bilhões de dólares sendo negociado. O Brasil, então, tem características bem marcantes e competitivas em relação a isso. A gente tem a matriz energética mais limpa do mundo, a maior diversidade genética vegetal do mundo, são 45 mil espécies em seus diferentes biomas. O setor movimenta aqui no Brasil 300 bilhões de dólares, aproximadamente 14% do nosso PIB. E a gente, baseado nisso, na economia verde, né, num ecossistema mais maduro, Ghanimi, a gente consegue avançar, né, em outros pontos. Nos últimos anos, como você citou o marco legal das startups, mas nos últimos anos, em diferentes governos, a gente conseguiu avançar em marcos legais de ciência, tecnologia e inovação, lá em 2015, 16, 18, na nova lei de licitações e agora no marco legal das startups. E eu queria dar um enfoque exatamente para isso. Hoje nós temos instrumentos de fomento e que buscam solução inovadora. Na lei de licitações, eu posso citar os diálogos competitivos, que é muito utilizado na Europa para esse tema, essa agenda de inovação e sustentabilidade. No marco legal de ciência, tecnologia e inovação, acredito que muitos aqui conheceram a encomenda tecnológica. Hoje nós temos cerca de 100 encomendas tecnológicas no Brasil. Eu tive a felicidade de participar da mais famosa, fiz o contrato lá da AstraZeneca, Oxford. Então, você juntou ali setor produtivo, setor público e comunidade científica para trazer uma solução. E nós temos o marco legal das startups, aí voltado muito para o empreendedorismo inovador a nível local, municipal, que é o contrato por solução inovadora. Então, o Estado brasileiro hoje, né, com essa visão de sustentabilidade, até porque não tem nada inovador sem ser sustentável, ele pode usar esses instrumentos de fomento que buscam soluções inovadoras, mas que sejam sustentáveis. Ele pode endereçar isso e colocar a sustentabilidade na sua primeira dimensão, na contratação. E esse tripé aí, essa tríplice hélice, tem que ser sempre focada nisso, né, nessa conexão entre comunidade científica, Estado e setor produtivo, para funcionar de verdade. É essa a visão que nós temos. Muito bom, Bruno, obrigado. E você mencionou o governo digital, também fui coautor do governo digital, então mais uma pauta em comum. E William Rospendowski, meu nome todo mundo troca, o Ghanimi, mas esse é mais difícil que o meu, então espero que eu tenha acertado aqui, que é superintendente da FINEP, né, baseado em São Paulo. Eu acho que uma das coisas que a gente viu hoje, numa primeira palestra aqui, foi sobre os países são maduros em empreendedorismo, os países são maduros mais em inovação, né? Muito baseado também na visão de patentes e tudo mais. Você acha que o Brasil aloca o recurso adequado e a FINEP tem atuado nesse sentido para que a gente mude um pouco esse cenário, né? O Brasil ser também um país que inova na base da pesquisa e consiga fazer mais promoções também, mais depósitos de patente? Muito obrigado, Paulo, pela pergunta. Queria começar agradecendo, parabenizando o Hudson. Acho que foi um dos poucos que tive na despedida dele antes de ir para o MIT, então ele foi para lá e voltou, e olha tudo isso que foi construído. Então, parabenizo aí pela organização, por esse trabalho, que muito nos honra aqui poder estar participando, em nome da FINEP. Respondendo a pergunta, trazendo um pouco o meu histórico profissional e acadêmico, né? Eu fui estudar instrumentos de inovação na Universidade de Sussex para entender como é que você traduz a política pública em algo que compartilha o risco e o retorno, né? A gente fala muito aí das deep techs, né? Como é que você pode fugir daquela visão mais prática, talvez, do venture capital, ter a curva J, de querer um retorno mais rápido e poder tolerar. Só que, antes disso, é importante voltar um pouco para a história. Você tem que construir capacidades ao longo da trajetória, né? Então, a FINEP tem 55 anos, e aqui, olhando, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? A FINEP, se a gente for olhar os dados que estão lá no site, tem ali milhares de projetos, 60 bilhões de reais foram colocados e 10% na cidade do Rio. Então, muita coisa aconteceu aqui, tanque oceânico, COP, projetos com Furnas, Petrobras, SEMPES, startups, enfim. Tem toda essa construção de capacidade, né, e energia responde por 30%, 40% disso. Então, existe um histórico, é sempre importante começar desse modelo, né? A gente pode estar fazendo mais, você falou do NPI, né? A gente sempre entendeu o desafio que foi feito, eu tenho trabalhado de forma muito próxima com o NPI também,
A gente entende que teve muito investimento em infraestrutura, teve muita criação de capacidade, muita educação, em patentes, muita publicação, e agora o desafio é converter isso em resultado para a sociedade. E, nesse sentido, o que eu trago agora para endereçar como que a gente pode trabalhar em cima disso, precisa saber usar o instrumento adequado financeiro. Então, por exemplo, com crédito é um pouco mais difícil apoiar nesse nível de risco, em níveis de maturidades mais iniciais, indústrias de alta intensidade de capital. Então, eu entendo que a subvenção, né, o grant, ele é um instrumento extremamente importante. Eu visitei, falei com agências de inovação no mundo inteiro, tem agências como a Vinnova lá na Suécia, só trabalham com grant, e aqui no Brasil a FINEP, ela, às vezes, tem que, você conhece bem, Bruno, disputar os recursos, entender onde usar, focar. Mas o fato é que tem duas histórias interessantes para contar de grant, subvenção. Porque a gente talvez conheça a subvenção, desde quando ela foi criada lá na Lei de Inovação, como mecanismo de indução. Então, eu abro o edital, não sei quem está fazendo, pode ter 10 mil interessados, eu vou selecionar 200, vou dar 1 milhão para cada para tentar avançar. Isso é interessante, a gente já fez muito, estão lá os resultados, ajuda a construir uma cultura, só que a gente está precisando avançar em duas coisas que elas estão acontecendo nesse momento, e a gente acredita que elas são muito promissoras. A subvenção em fluxo contínuo, isso é muito importante, porque é como se faz em Israel, como se faz na Suécia, como se faz em quase todos os países, onde não tem esse medo de ser uma chance ou nunca de participar de um edital. Então, isso faz com que todo mundo corra, acelera o projeto, fica desesperado, manda 200 e-mails reclamando para nós, que não foi selecionado e tudo mais. Então, o fluxo contínuo ele permite tentar novas vezes, articular um projeto. Então, nós temos hoje uma chamada fluxo contínuo, foi construída junto com a NPI, justamente para isso, para pegar uma patente e tirar a simetria de informação, ou seja, testar no ambiente empresarial, não para comprar a patente, para não inflacionar o mercado, mas para testar e avaliar se aquilo faz sentido com o ponto de vista de negócio. E a outra coisa que nós estamos fazendo também são subvenções mais orientadas a um grande desafio. Até você falou do setor espacial, justamente é uma área que eu acompanho bastante também. Nós estamos apoiando, né, algo totalmente inédito, editais da ordem de 200 milhões de reais. Ué, mas é tanto dinheiro para uma coisa só? Por que você não faz 200 projetos de 1 milhão? É o seguinte, a gente já lançou alguma coisa em órbita? Não, faz 40 anos que a gente testa, inclusive, infelizmente, ou às vezes com tragédia envolvida. Então, você precisa colocar muito dinheiro. Mas aí eu vou apoiar só uma empresa, vou escolher um que é bom e o outro não é? Não, aí você estimula um arranjo. Então, a gente está fazendo subvenções onde é para fazer algo específico, não é para tirar alguma coisa de achismo, é algo que o país quer fazer, mas um arranjo envolvendo outras empresas de vários portos e também os institutos de pesquisa. Então, acho que esse é um pouco de como endereçar essa questão. Muito bom. E quando você fala do setor aeroespacial, né, você pensa em energia também, de alguma forma, porque está tudo interligado. Gerson Lima, presidente da FAPERJ. Claro que FAPERJ a gente tem que pensar no nosso estado do Rio de Janeiro, né, que estamos. A gente teve a presença aqui mais cedo do vice-governador, representando o governador, e falando que apoia toda essa iniciativa. E a gente quer saber aqui como é que a FAPERJ, né, como órgão de fomento do Estado, pode estar apoiando todo o desenvolvimento para que o Rio de Janeiro se torne realmente esse hub de inovação, né, o Vale do Silício da inovação na área de energia e sustentabilidade. Boa tarde a todos, obrigado, deputado Ganini. Eu agradeço também o convite ao Hudson e a todos, parabenizar o evento. Então, deputado, introduzindo a FAPERJ realmente, né, é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, então, atuando tanto a nível da pesquisa científica como apoiando a tecnologia e a inovação. Estou aqui com o meu diretor, o Maurício Guedes, e a gente lembrar que o Estado do Rio é o segundo maior produtor de conhecimento do Brasil. Então, acho que é justo ter uma fundação que também é a segunda maior do Brasil, só ficando atrás da FAPERJ em termos de recursos, que são da ordem de 650 milhões. Então, temos que buscar juntar, fazer a união entre instituições que produzem ciência de altíssima qualidade. A gente viu exemplos formidáveis aí diante da pandemia, né, do Brasil, mas também uma participação muito importante aqui no Estado do Rio de Janeiro, e como chegar lá em gerar um resultado para a sociedade, né? Então, a FAPERJ tem feito editais inovadores, né, diante desse desafio. Um deles é, até aproveitando o gancho aqui da FINEP, a gente tem combinado alguns editais, né, que, na verdade, o Maurício tem feito isso num programa que eu considero um dos mais importantes da diretoria dele, não sei se ele acha, mas eu acho, que é o apoio a micro, pequena e média empresa com recursos tanto de subvenção como
de crédito, né, no mesmo projeto, né, com uma parceria com a AGRIO/FINEP, né, e particularmente na área energia, mesmo a gente tendo tido o desafio aí da pandemia, onde investimos da ordem de 350 milhões, né, tanto projeto científico, mas projetos tecnológicos também. O Rio de Janeiro tem um potencial muito grande no complexo industrial da saúde. A gente tem empresas da saúde, como Biomanguinhos, Farmanguinhos, etc., importantes. Queremos trazer mais empresas privadas. Então, a FAPESD investiu em vacinas e medicamentos, etc., né? Mas também resolvemos, né, a gente sabe que é uma responsabilidade. O Estado tem a economia baseada em óleo e gás, nada contra a Petrobras. Eu sempre foi meu primeiro emprego, quando tinha 18 anos, fui estagiário da Petrobras, mas sabemos que precisamos pensar o futuro, então tivemos o edital, né, Maurício, de energias renováveis, da ordem de 50, 60 milhões, que investiu tanto em projetos dentro das universidades, mas também buscando parceria com as empresas. É claro que isso a gente tem que fazer. O Brasil é o 12º maior produtor, está na escala ali em termos de produção de conhecimento, está na posição 12º, mas a gente sabe que a gente está muito lá atrás ainda em inovação. Então, a gente tem que trazer, né, a gente forma no Brasil mais de 20 mil doutores, no estado do Rio mais de 3 mil doutores. É uma oportunidade, deputado, isso a gente precisa realmente investir nesses talentos e não deixarem ele para fora, né? Nada contra o MIT, como pesquisador, tenho uma grande colaboração com o MIT, mas a gente quer fazer essa via de mão dupla. Obrigado. Obrigado, Gerson. Na verdade, o objetivo é o contrário, é trazer a tecnologia do MIT para cá e não levar para fora. Exato. Olha, apareceu aqui que o tempo está esgotado, eu vou pedir 30 segundos para cada um, né? Como bom deputado que sempre pede mais tempo para quem está presidindo, 30 segundinhos só para poderem fazer as considerações finais, mas respeitando aqui para a gente só atrasar 2 minutos, senão ela me mata aqui. Vamos lá. Na mesma ordem aqui do início. Tá bom, como bom engenheiro, eu vou obedecer meus 30 segundos aqui. Eu acho que a mensagem final aqui que é impressionante como as falas aqui, elas têm um lugar comum desses pilares de governo, sociedade, do governo com a sociedade, a indústria e a academia, e a gente tem uma oportunidade gigantesca na mão nesse tema sustentabilidade, que é de extrema importância para a Petrobras e que a gente vai continuar trabalhando e investindo muito para fomentar esse ecossistema de inovação para conseguir superar tudo que tem de desafio aí nessa indústria. Perfeito, Maísa, obrigado, Ghanimi. Acredito que a mensagem final é focar no que o Rio de Janeiro está se propondo a fazer, se transformar no ecossistema de inovação na área de energia, então tem que assumir esse protagonismo, tem infraestrutura com equipamentos públicos adequados, um ambiente de negócio atraente, até para cérebros também, capital humano qualificado, tem que buscar a formação de centros de competência dentro do Rio, redes de inovação, como foi muito falado durante a manhã e a tarde, e essas alianças de financiamento, a gente está com as 2 agências de fomento, e eu queria frisar o que vocês colocaram, e eu corroboro integralmente, buscar não pílulas, às vezes, de fomento à inovação, mas buscar grandes projetos com magnitude e com esse arranjo institucional envolvendo micro e pequenas empresas, startups, né, comunidade científica, até grandes empresas também. A gente vê modelos sendo replicados de forma exitosa, então acredito muito nisso também, e o Rio tem que buscar essa parceria, esses stakeholders dentro do seu ecossistema, com esse foco. É muito importante, para finalizar, falar sobre a integração de política pública, para que a gente não tenha repetição do que já funciona e para evitar a superposição. Então, as políticas setoriais, ou seja, que em energia o Brasil quer trabalhar, e regionais, ou seja, como é que o Rio de Janeiro está olhando para isso, e usar instrumento adequado, orientado à demanda. Nós estamos com o edital para disrupções no setor elétrico, por exemplo, fluxo contínuo. O fluxo contínuo permite esse arranjo, então a gente está totalmente à disposição, podem contar conosco da FINEP para auxiliar no que for preciso. Obrigado. Obrigado. O meu tempo está esgotado, então eu vou abreviar falando. Não há outro caminho para o Estado do Rio e para o Brasil, é investir em ciência e inovação, senão a gente vai estar sempre tendo que fazer, desculpa falar da economia, mas ter que fazer planos para resolver os problemas da economia. Então, é investir. Obrigado. Muito bom, obrigado, senhores e Maísa, e obrigado a todos vocês, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, boa noite.